98.7. Este é o som da conferência de imprensa das manhãs 360. É sempre por volta desta hora que destacamos histórias ou artigos da imprensa nacional ou internacional. Internacional, não é? Vamos Sim. lá. Vão dos temas deste dia e de ontem também. No Washington Post, o facto do jornal norte-americano ter decidido não fazer o habitual endosso presidencial. Já agora que é uma tradição anglo-saxónica, os jornais, revistas americanos e britânicos, por regra, em eleições importantes, acabam por indicar uma preferência de voto. Não é um conselho, mas indicam quem é o melhor candidato na ótica deles. A Economist espera-se que faça isso agora nesta eleição norte-americana. E neste caso o apoio seria para Kamala Harris. Não é? Exatamente. E o Washington Post não fez, quebrando uma tradição que não é a primeira vez que se quebra, mas que há muitos anos há muitos anos que é feita. E quem sepa essa discussão é o próprio dono do Washington Post, Jeff Bezos, é o dono da Amazon, um dos homens mais ricos do mundo, que há cerca de uma década comprou o jornal da capital americana, que estava e continua a estar em dificuldades económicas e financeiras. E num artigo publicado nas últimas horas, vezes enfrenta o problema de frente, diz que a confiança e a reputação dos jornalistas e dos mídias têm regularmente caído para perto do fundo do poço. Muitas vezes a reputação está logo acima do Congresso, isto é, do Parlamento, se quisermos, americano, o que para ele, estar ali próximo, é um sinal de algum descrédito, se quisermos. E pior ainda, na sondagem Gallup deste ano, ele diz que os mídias conseguem mesmo estar abaixo da credibilidade e da reputação do Congresso. Ou seja, de uma forma geral, dos políticos, não é? Que têm aquela Dos políticos, carga. sem dúvida, não é? Portanto, se quem escrutina os políticos tem menos reputação do que os políticos, obviamente que temos um problema. Ele diz que a profissão é agora a menos confiável de todas, a profissão de jornalista, se quisermos, ou a indústria dos jornais e dos mídias é a menos confiável de todas, e ele diz que estamos claramente a fazer alguma coisa que não está a funcionar e temos que mudar de vida. Ele diz que a confiança é essencial, faz uma analogia, diz que as máquinas automáticas de contagem de votos devem ter dois requisitos importantes. Primeiro, devem contar os votos com precisão. Segundo, as pessoas devem acreditar que elas contam os votos com precisão. O segundo requisito é distinto do primeiro, mas é tão importante como o primeiro, porque se elas contarem os votos com precisão, mas as pessoas não acreditarem nisso, não serve muito aquela precisão toda. Ele diz que a mesma coisa acontece com os jornais, devem ser rigorosos, devem ser considerados como rigorosos. É uma pílula amarga de engolir, mas estamos a falhar no segundo requisito. A maioria das pessoas acredita que somos tendenciosos. E ele vai construindo aqui a narrativa, de facto, para chegarmos ao tema do endosso. Ele diz que os endossos presidenciais não fazem nada para inclinar a balança de uma eleição. Nenhum eleitor indeciso da Pensilvânia vai dizer, ok, vou votar de acordo com o endosso do jornal A. Nenhum, diz ele. O que os endossos presidenciais realmente fazem, é criar uma percepção de parcialidade nos órgãos de comunicação social que os fazem. Uma percepção de não independência, e acabar com eles é uma decisão de princípio e é a decisão certa. Aqui ficamos com a ideia clara de que, de facto, Jeff Bezos teve um papel fundamental nesta decisão do Washington Post. Ele vai ao passado e diz que Eugene Meyer, que foi editor do Washington Post entre 1933 e 46, portanto ali nos tempos duros da Segunda Guerra Mundial, pensou o mesmo, e ele estava certo. E por si só a recusa de endossar candidatos presidenciais não é suficiente, diz Bezos, para nos fazer subir muito na escala da confiança, mas é um passo significativo na direção certa. Ele gostaria que esta mudança, isto é, que esta comunicação de não endosso tivesse sido feito mais cedo, a maior distância temporal das eleições e das emoções em torno dela. Isso foi, de facto, um mau planeamento, um planeamento inadequado. E se calhar não seria assim tão falado quanto, não é? Por ser agora tão em cima, uma semana das eleições. Uma semana das eleições. A carta é mais extensa, vai depois para o processo de decisão. Para ele, quer deixar claro que não houve nenhuma interferência política de parte nenhuma nesta decisão. Diz que separa claramente aquilo que são os seus interesses pessoais e os seus negócios daquilo que é a vida do Washington Post. Mas vale a pena ler esta carta de um dono de jornal, não jornalista, mas que reflete, às vezes, reflexões duras sobre a credibilidade dos mídias. Washington Post. No Washington Post. E está aberto, o artigo está aberto a não assinantes. Sim, é uma excelente reflexão, não é? Isso, pelo menos para nós, não sei o que é que o grande público pensará, mas é muito premete na nossa profissão. Vocês acham que os truques de magia devem ser revelados?
Sim. Pá, há uns Olha que que sim, grande que aquilo me questão, enerva, é? mas por outro lado depois também perdi a graça. Mas piada, não é? logo não. Tem que dar assim um tempinho para nós nos maravilharmos. Quanto tempo? Mas 2 minutos. pois esta pergunta é uma pergunta muito sensível no mundo dos mágicos ou dos ilusionistas, e eles são muito sensíveis a esta questão. É uma questão muito debatida desde que existe magia que a questão deve ser revelada. O Guardian traz, no entanto, um artigo académico de dois académicos que são também mágicos, que falaram com a comunidade de mágicos do mundo inteiro para tentar perceber se os truques devem ou não ser revelados e se sim, em que circunstâncias. E há várias questões aqui, ou melhor, há várias conclusões muito interessantes sobre isto, uma espécie de regras não escritas, como, por exemplo, expor um truque de um mágico quando ele ainda está vivo, não eu próprio, mas se alguém expõe o truque, isso é inadmissível, completamente inadmissível. Há regras nisto. Só éticas. seja o próprio, não é? Ah, Claro. Só 3% dos mágicos é que consideram aceitável. No entanto, se o mágico morreu, então a questão começa a ser já mais flexível e também é mais aceitável se for o próprio autor deste número de ilusão a explicar a magia. Portanto, a regressar dos mortos e a explicar... Não. Ainda em vida. Ainda em vida. Bom, sabem, este meu truque, afinal, é aqui. Também é aceitável revelar o truque a outro profissional, se o consideramos, se é visto uma espécie de como um sucessor, um Benjamin, também é possível, mas é muito mal visto contar um truque a alguém fora da profissão. Não é? O corporativismo dos ilusionistas, nunca me enganaram. O Rovit, há outro... muito corporativista. Muito. Há um assunto também que é muito controverso e há uma espécie, também aqui há uma espécie de uma ética não escrita. Se pagas para conhecer um truque, porque há essa possibilidade, não há problema de o divulgar. Mas se alguém te ensina o truque de graça, então não o podes contar a ninguém. Agora, reflexões sobre isto são algumas conclusões, mas há reflexões um pouco mais profundas sobre isto, que é, se não partilharem os segredos da magia, a magia não evolui, não há o desafio de conseguir o outro passo, e a história da magia tem muito sobre isto. Um dos autores deste estudo, aliás, esteve no meio de uma enorme polémica, porque em 2019 promoveu uma exposição em Londres em que explicava os princípios gerais da magia. Ora, para o fazer, teve que revelar alguns truques. Ele agora diz, duvida que nunca tivesse havido tanta polémica como teve na altura se a entrada não fosse aberta, livre, sem pagamento. Se pagasse o bilhete de entrada, ele acredita que não haveria tanta polémica sobre o assunto, porque há um custo, enfim, os mágicos também têm contas para pagar. Há um outro fator também importante aqui. Como em sempre, a internet vai mudar as regras do jogo da magia, ficou muita dúvida. coisa Muito que está exposta, não é? Ficou a divulgação também Sem dos truques, veio mudar a forma como existe a espécie dos direitos de autor de mágico, como eles funcionam, isto mudou tudo, mas é uma discussão que para quem está fora da profissão, e falamos aqui de jornalistas agora, de mágicos ou ilusionistas, eu acho que ilusionista é a palavra mais correta, não é? Embora o Guardian escreva Magic. Porque nos criam ilusão, de facto. É muito mais não é rigoroso, bem uma claro. magia, Não é magia, há uma ilusão. Há uma ilusão. Magia não existe. Sim, imagino que sim. Mas é também uma profissão com vários quadros de honra, digamos assim, que eu li no Guardian. Mas há aqui duas questões. Uma é que os novos ilusionistas têm de aprender truques, não vão inventar todos os truques, portanto têm de os aprender, alguém tem de lhes ensinar esses truques. E depois também há a questão que mesmo quando os truques são ensinados ou são expostos, fazê-los não é fácil, produzi-los não é fácil. Às vezes aparecem uns vídeos... destreza, não é? É claro, aquilo... De mãos, sobretudo. Sim. Portanto, envolve muito treino. E algum equipamento sofisticado, não é? Sim, bem, para os melhores mágicos, esses que têm muito bem dinheirinho. No Guardian.